Bem-vindo mais uma vez à nossa aula de Escola Bíblica e nós estamos tratando desse assunto tão importante que são os deveres mútuos uns aos outros, construindo e mantendo os relacionamentos. Eu sou Paulo Bondesan e essa é a nossa última aula desses deveres mútuos que nós já temos visto. Se você não viu ainda as outras aulas, as aulas anteriores, eu convido você a entrar no nosso canal do YouTube, a se inscrever lá e assistir todas as outras aulas que nós temos a respeito desse material, que são muito importantes, porque vão nos ajudar a manter os nossos relacionamentos da forma como Deus quer e abençoados dentro da nossa vida. E hoje, para finalizar, nós vamos tratar desse assunto importante que é consertando as coisas com os outros. Relembrando então as nossas aulas até agora, a nossa base, o nosso versículo-chave é Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Essa palavra uns dos outros é a palavra alelon, que é o plural recíproco de outro e que compõe essas palavras traduzidas uns aos outros. Então, aqui é falado de reciprocidade. Eu faço para você, você faz para mim, e assim nós vamos manter os nossos relacionamentos bons e unidos. Nós vemos que esses mandamentos foram dados para a igreja, mas como você já sabe, a igreja não somos nós, não são os prédios, somos nós. Nós somos a igreja. A igreja são as pessoas que a compõem. E nós somos o corpo de Cristo. Esses mandamentos, então, foram dados para serem cumpridos dentro do corpo de Cristo, ou seja, nas nossas vidas. Se você é salvo, você é parte da igreja e, consequentemente, do corpo de Cristo. E nós somos membros uns dos outros, como diz a palavra de Deus, apesar de sermos diferentes. Mas mesmo diferentes, estamos unidos em Cristo, como acontece no corpo. O corpo tem várias partes, e essas partes são diferentes umas das outras, mas unidas compõem o corpo. Também nós precisamos lembrar que nós precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros e devemos cooperar uns com os outros, como acontece com o corpo. A palavra de Deus nos ensina que nós somos corpo de Cristo e cada um de nós, individualmente, somos membros deste corpo. Também ela ensina que a igreja se mantém unida e em crescimento através da reciprocidade ou do cumprimento dos deveres mútuos. Nós já vimos que os deveres mútuos são mandamentos para o bem-estar da igreja e são imperativos. Você lembra que a palavra imperativo é uma ordem, um mandamento. Então não tem essa de opção, tá bom? É uma ordem de Deus, a gente só tem que cumprir, tá bom? E esses deveres mútuos precisam ser desenvolvidos e aperfeiçoados. Note 1 Coríntios 12, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E se você tem assistido às nossas aulas, você tem visto que nós temos falado sobre vários deveres mútuos. Nós estamos falando sobre 35 deles e nós vamos ver hoje os 2 últimos, nós já vimos todos os outros. E todos eles, nesses deveres, nós fomos incentivados a praticá-los de maneira constante, praticá-los de maneira que a gente vai atingir as outras pessoas com essas ordens do Senhor e com o amor de Deus, que é a base de todos os mandamentos. E também nós combinamos, você deve estar lembrado, que deve começar na gente. Nós não vamos esperar a outra pessoa fazer primeiro para a gente começar. Então, você já deve estar começando a praticar esses deveres mútuos para as pessoas que estão ao seu redor. Mas e se quando você for cumprir um dever mútuo para com uma pessoa, seja lá que dever for, seja acolher, seja tratar bem, seja saudar ou despedir daquela pessoa, dar atenção para ela, algum dever que você queira cumprir,
e você nota que alguma coisa está errada. Parece que a pessoa não recebeu bem aquela atitude que você quis fazer, ou às vezes é uma pessoa que são os nossos desafetos, né? Sabe aquela pessoa que não gosta da gente, ou mesmo aquela pessoa que a gente não gosta tanto, e de repente você nota que tem alguma coisa errada, ou que a pessoa não gostou muito daquilo que você fez. Aí que a gente vê que a gente tem que atuar. É como se o corpo tivesse sido machucado. É como se o corpo precisasse sarar naquela situação. Sabe quando você passa a mão assim em cima da sua pele e de repente tem um lugar ali que está dolorido e você, todas as vezes que toca ali, fica com dor? É mais ou menos isso. O que a gente precisa fazer é consertar. O que a gente precisa fazer é fazer com que o corpo se sare. E muitas vezes a gente precisa tomar atitudes bem sérias, atitudes diretas, para poder fazer com que o corpo sare nessa situação. Algumas pessoas pensam que dar tempo ao tempo resolve a situação. É melhor não mexer, é melhor deixar para lá. Mas você sabe que não é bem assim que as coisas acontecem. O tempo nunca foi remédio para curar nada. Olha só, você sabe muito bem que quando você deixa uma fruta sozinha, sem nenhuma atuação nela, qual é a tendência dela? Ela apodrecer e você não vai poder comer. A mesma coisa acontece com a gente. A mesma coisa. Nós não podemos permitir que o tempo sare os nossos machucados. E há pessoas que pensam que pode deixar dessa forma, tá bom? Um relacionamento ou um ferimento deixado a si mesmo tem a tendência de só piorar, tá bom? Por exemplo, no que diz respeito ao nosso corpo, um corte, por exemplo, ele pode se fechar sozinho? Até pode, dependendo até do corte, né? Mas sempre vai ficar uma cicatriz ali no lugar. Um osso quebrado, ele pode se refazer e se calcificar, mas se ele não for colocado no lugar, se alguém não chegar e colocar ele certinho, vai haver sequelas para o resto da vida desse osso quebrado. Principalmente, a gente pode falar quando há doenças, principalmente as doenças mais sérias. Se elas não são tratadas, o que acontece? Podem levar o corpo à morte. Então, o que fazer? Bem, com o corte, a gente tende a costurar, né? Vai lá, pega o corte, limpa ele bem. Esses dias eu fiz um corte no meu dedo e fui no médico para que ele pudesse consertar o meu dedo, né? E ele aplicou anestesia ali e ele pegou, eu não sei, vocês aí que são médicos, enfermeiros, me ajudem aí, mas ele pegou, depois de ter passado anestesia, e esfregou aquele corte aberto. E depois pegou as agulhas e costurou tudo direitinho. Olha, nem dá para ver que eu tenho o corte no dedo. É assim que as coisas têm que funcionar. Pode até doer um pouco, mas dá para colocar alguns anestésicos, dá para consertar da maneira correta. E o osso quebrado? Você tem que colocar o osso no lugar primeiro e depois engessar. Às vezes vai ter que ficar um tempo ali esperando em inanição, mas depois ele vai voltar a cumprir os propósitos para o qual ele foi criado. Uma pessoa que tá doente de uma doença grave, muitas vezes tem que ser levada para um hospital, para que pessoas que tenham mais discernimento, pessoas que foram treinadas para isso, possam intervir, possam ajudar com intervenções específicas para aquela doença, para aquela situação, e às vezes até é necessário um afastamento temporário dessa pessoa para ela ficar no hospital ou acamada, muitas vezes para poder sarar dessa situação. Os nossos relacionamentos, meus amigos, são a mesma coisa. Nos nossos relacionamentos, nós temos as mesmas situações em que nós vamos precisar, muitas vezes, de ajuda para poder solucionar. Mas nós não podemos deixar de consertar.
Porque o corpo machucado, sem conserto devido, ele acaba morrendo. Essa vai ser a consequência lógica de tudo isso, tá? Então a gente vê que nos nossos relacionamentos, uma coisa que a gente tem que constatar, nós sempre vamos machucar uns aos outros. Machucar uns aos outros? Será que isso é um mandamento, um dever mútuo também? Não. Esse não é um dever mútuo, tá bom? É só uma constatação. Nós vamos sim machucar uns aos outros porque nós somos pecadores, nós temos falhas constantemente, a pessoa vai falhar com você, você vai falhar com ela, mas a gente pode consertar. Essa é a grande maravilha da gente seguir o Senhor, tá bom? É como se fosse a atitude de porcos-espinhos. Você já ouviu falar do dilema do porco-espinho? O dilema do porco-espinho, ele foi trazido pelo um filósofo alemão do século XIX, o Schopenhauer, e ele disse que observava porcos-espinhos durante o inverno. Sabe que lá na Alemanha tem neve, tem toda aquela situação de um frio bem intenso. E os porcos-espinhos, no meio da neve, ele dizia, eles começavam a se aproximar para poder se aquecer um ao outro, mas quando se aproximavam, adivinha o que acontecia? Os espinhos começavam a espetar um ao outro, e aí eles tinham que se afastar, porque eles começavam a se machucar. Então, esse é um dilema, e parece que é o dilema humano que a gente tem também. A gente não pode viver sozinho, mas viver na companhia de pessoas é doloroso. Então, o que fazer? O que fazer se eu sei que os outros vão me ferir e eu vou acabar ferindo alguém? A coisa maravilhosa de tudo isso é o seguinte: para tudo na vida nós podemos achar uma solução. Deus nos dá a solução. Basta ter boa vontade e aceitar fazer o que Deus nos orienta. Dá uma olhada nisso aqui. Olha só, é um porco-espinho olhando para os seus amigos e falando: legal, eu quero um chapéu de balão também. Imagina só o que ia acontecer. Seus amigos ficaram pensando e deram um chapéu de balão para ele. Um pouquinho diferente, mas deu. Pegou? Essa é a questão. Se nós realmente vamos querer fazer aquilo que Deus nos orienta, nós vamos poder sim ter bons relacionamentos e vamos poder, mesmo sendo machucados ou machucando outros, a gente vai poder cumprir aquilo que Deus quer para a gente. Olha só, a palavra de Deus tem soluções bem práticas para os nossos machucados emocionais, começando por quem mesmo? Por nós. Dá uma olhada em Mateus capítulo 18, versículo 15. Se o teu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Então, a atitude primária tem que ser de quem? Se você sabe que alguém pecou contra você, às vezes aquela pessoa nem sabe. Vai lá e conversa com a pessoa. Tá bom? E aí ele fala o contrário também em Mateus capítulo 5. Contrário não, eu digo o outro lado da moeda, né? Ele diz: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, quer dizer, agora é você quem fez e não o outro fez para você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Tá vendo que o que a palavra de Deus nos ensina é que a atitude tem que ter a nossa iniciativa? Então não importa se a pessoa que nos feriu ou nós que ferimos a pessoa, é importante que nós que estamos conscientes do fato, porque a pessoa pode ser que nem esteja consciente disso, nós que fomos orientados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo nos tocou a respeito daquela situação ruim, nós temos que ter a responsabilidade de ir lá e fazer a reconciliação. Nós temos responsabilidade diante de Deus de fazer com que haja um conserto dentro desse relacionamento, tá bom? E pensando nisso, nós temos os nossos deveres mútuos que nós achamos aqui em Tiago capítulo 5. Em Tiago capítulo 5, num único versículo, ele coloca as atitudes
que a gente tem que ter para consertar as coisas com o outro depois que o machucado já aconteceu, tá bom? Note que ele chama isso aqui de curar. Ele fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, né? Ou em outra tradução, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então note que ele está falando aqui de cura, que pode ser relacionada dentro desse versículo com duas situações. Primeiro, a cura física, tá? Ele está falando especificamente disso nos versículos anteriores, depois você olha nos versículos 13 em diante, até chegar nesse 16, ele está falando de pessoas que estavam de fato doentes fisicamente. E ele fala então para que essas atitudes sejam tomadas, para que essas pessoas fossem curadas. A questão é aqui que muitas vezes a doença, Deus permite na vida da gente como um tratamento, olha só, doença como tratamento, né, para o pecado. Então muitas vezes Deus permite que situações difíceis, inclusive doenças, aconteçam nas nossas vidas para fazer com que a gente se toque para alguma coisa que precisa ser feito. Então, aplicar esses deveres mútuos de Tiago 5,16 vão nos ajudar a trazer de volta as bênçãos de Deus sobre a vida daquela pessoa e, nesse caso, até curar a sua doença. Mas também há um outro aspecto, a cura emocional, que é aquela cura de relacionamentos. Quando nós machucamos uns aos outros sem tocar nessa pessoa, sem nem estar perto dessa pessoa. Então, você lembra que nós falamos a respeito de deveres que impedem a destruição do corpo? Lembra que nós falamos de alguns deles? Por exemplo, não trair uns aos outros, não odiar uns aos outros, não mentir uns aos outros, que muitas vezes é comum disso acontecer, não morder ou devorar uns aos outros, e também nós falamos sobre não falar mal uns dos outros. Então, são estas atitudes que muitas vezes machucam a gente. Quando a gente deixa de cumprir esses deveres, a gente acaba sendo machucado ou machucando sem nem chegar perto das pessoas que a gente está machucando. Então, o que é essa cura? Curar, então, é fazer com que o problema seja completamente resolvido e definitivamente eliminado. Me diga uma coisa, quando é que os médicos podem dizer, por exemplo, que uma pessoa com câncer foi curada? Só quando todos os testes e exames foram feitos e foi detectado que nenhum restinho da doença existe no seu corpo. Então ela pode falar que essa pessoa foi curada. E para qualquer outra doença também é assim, tá bom? Então, nós só vamos poder falar de cura quando o problema foi completamente resolvido. Também nós só vamos poder falar de cura quando a gente falar de reestabelecimento do relacionamento. Curar é restabelecer o relacionamento da forma como era antes que o machucado fosse feito, tá bom? E para isso, o que é necessário? É necessário perdão, haver perdão completo, haver essa reconciliação, e a pessoa então, não é desculpa não, tá? Você sabe que desculpar é você quando você pede para a pessoa tirar a sua culpa. Perdoar não. Quando você pede perdão, você está admitindo a sua culpa, tá? Você está admitindo para a pessoa que errou com ela. E aí então você pede o perdão para essa pessoa. E o perdão precisa ser completo, tá? Só um detalhe. Perdão não significa esquecimento, tá bom? A nossa memória, o nosso cérebro é um computadorzinho e ele sempre vai lembrar daquilo que aconteceu. Mas quando é que você sabe que você perdoou? É quando você lembra daquele fato que foi ocorrido sem que aquilo faça mal de novo para você. Você lembra daquele fato como uma coisa que está resolvida e não fica se sentindo mal a respeito disso. Tá bom? Então,
os nossos deveres mútuos hoje estão relacionados à cura dos nossos relacionamentos. Tá bom? Você está pronto para poder vê-los e poder começar a praticar esses deveres? Pensa em alguém com o qual você precisa consertar um relacionamento. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Tá bom? Vamos lá então. Vamos consertar através desses deveres mútuos e trazer cura para a nossa vida. Vamos lá então para Tiago 5 especificamente. O primeiro está ali. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Então, o primeiro, como você viu, é confessar os pecados uns dos outros. Essa palavra confessar é uma palavra bem interessante no grego, que é a palavra exomologel. Vem de duas palavras, que é a palavra ex, que é colocar alguma coisa para fora, e homologel, que é concordar, declarar, professar. Tá bom? Então, essa palavra, ela tem a ideia de se reconhecer aberta e publicamente o que ocorreu. É falar o que você fez ou o que aconteceu. Dá uma olhada ali. Reconhecer aberta e publicamente o que ocorreu, falar exatamente o que você fez ou aconteceu, depende do fato que foi ocorrido, e em outras palavras, é dedar a si mesmo. Tá? Sabe aquela coisa de alguém chegar e falar, desculpa aí se eu fiz alguma coisa para você? Se eu fiz alguma coisa, me desculpa, né? Isso não é confessar, tá bom? Confessar é você apontar o dedo naquela situação, apontar o dedo direitinho naquela coisa que aconteceu, principalmente se foi você que fez, tá? Isso é confessar o pecado. Inclusive, a palavra homologel, ela é a palavra usada em 1 João capítulo 1, versículo 9. Lembra? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra homologel é usada em 1 João capítulo 1, versículo 9. Tá bom? Então, só para você saber aí, mais uma coisa para você ver. Ao confessar, a gente concorda com Deus e com o outro que o que fizemos foi errado, pecaminoso e prejudicial. Tá bom? Então, é muito importante que você entenda bem isso. Você está admitindo o seu erro. Se você não admite o seu erro, você não está confessando. Tá bom? Confissão deve vir acompanhada, então, de um pedido sincero de perdão e também de mudança de atitude. Dá uma olhada, então, nesse versículo aqui de Provérbios, capítulo 28. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. E olha o Salmo 32. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então você está vendo aqui que o salmista, tanto quanto o escritor de Provérbios, ele tá declarando o seu pecado diante do Senhor. Ele está expondo diante dele as suas culpas. E confessar, então, significa isso. É você pegar e falar para a pessoa que você machucou, olha, você me perdoa porque eu fiz isso, isso e isso para você. E ela, então, vai entender, vai concordar e vai perdoar você. A coisa mais maravilhosa aqui, gente, é que a confissão, ela cura. É como se a gente pegasse aquela coisa, tirasse completamente do nosso relacionamento. Quando você confessa humildemente, você cura o relacionamento e aproxima a pessoa que fez o mal daquela que recebeu o mal, porque o mal então é tirado através da confissão. Tá bom? Mas eu tenho uma pergunta aqui. E se a pessoa já morreu ou não tem como entrar em contato com essa pessoa que você feriu? E aquela coisa está no seu coração e você está ardendo diante de Deus por causa daquele mal que você cometeu contra essa pessoa. Bom, o meu conselho para você é que você confesse a Deus e aceite
a misericórdia do Senhor também, por causa daquele pecado que você não tem como confessar para a pessoa que você feriu. Lembra que quantos dos seus pecados foram perdoados na cruz? Lembra 1 João 1,7? O sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar todo pecado. Então esse pecado que você cometeu contra essa pessoa também já foi perdoado. Mas se você, e há casos assim que acontecem, já confessou o pecado diante de Deus, já falou para Deus, mas ainda fica com aquela coisa dentro do seu coração, o meu conselho para você é que você procure alguém que seja um familiar, uma pessoa próxima dessa pessoa que você não consegue contatar mais, e confesse e mostre o seu arrependimento para essa pessoa. Assim você vai estar então expondo para alguém o que aconteceu, aquela pessoa então vai poder perdoar você em nome daquela outra pessoa, para que você possa ficar tranquilo a respeito disso. Tá bom? Então não se preocupe. Lembra que Deus ele é capaz de perdoar todos os nossos pecados, mas nós não podemos deixar os pecados que o Espírito Santo nos lembra que cometemos contra alguém sem confessar, sem confissão. Sempre vamos manter uma rusga, sempre vamos manter alguma coisa no relacionamento com essa pessoa. E no que depender de nós, nós vamos confessar e vamos fazer com que a coisa seja restabelecida. Pastor, mas pode ser que essa pessoa não vá confessar. Ela também me ofendeu, nós brigamos, seja lá o que for, aí eu vou lá, vou me humilhar perante ela e ela não vai fazer nada disso. E aí? E aí que é problema dela. Você vai estar limpo diante de Deus. E é isso que importa. Quem é que vai estar cumprindo aquilo que foi estabelecido por Deus? Você. Então vá, confesse a sua parte, mesmo que a outra pessoa não fizer. Confesse o que você tem que confessar e assim você vai estar limpo diante do Senhor. A palavra de Deus em Romanos 12 diz que nós fazendo isso, pagando o mal com o bem, né, nós vamos amontoar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Tá? Então, faça aquilo que a palavra de Deus lhe ensina a fazer, independentemente da atitude dos outros. E olha a segunda atitude que a gente tem que ter aqui, tirado desse mesmo versículo. Orar uns pelos outros, tá bom? Orar aqui nesse contexto, dentro dos nossos deveres mútuos, é para consertar as situações erradas, tá bom? Lembra que nós temos que orar normalmente uns pelos outros, pedir uns pelos outros. Você deve ter uma lista de oração pelos seus familiares, por pessoas que estão necessitadas, mas dentro desse contexto que nós estamos falando, dos relacionamentos, é um orar diferente, é um orar naquela situação que nós precisamos consertar as situações, tá bom? Fazer com que, através da oração, isso ajude a consertar o relacionamento. Tá bom? Então note aqui que tem também duas situações importantes. Primeiro, é colocar a divergência e a solução do problema diante de Deus, junto com a pessoa que você ofendeu. Orando pelo outro. Tá bom? Então, por exemplo, há casos em que não dá para consertar tudo de uma vez. Sabe? Quando a pessoa outra pessoa está envolvida e ela precisa ser acionada, então você naquele momento que está consertando, mesmo confessando o pecado para aquela pessoa, a outra não está ali e ela precisa ser acionada também. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos orar para que a outra pessoa tenha a atitude certa também. Esse é um motivo de oração nessa circunstância. Outra circunstância, por exemplo, em que você vai orar junto com a pessoa com a qual você está confessando os seus pecados. Há casos em que a ferida ficou profunda demais e será necessário aconselhamento ou tratamento, mesmo que haja boa vontade para se consertar. Então, há situações em que há problemas, brigas, por exemplo, dentro do casamento, onde ofensas foram feitas. Então o que a gente tem que fazer? Tem que orar para que Deus encha de misericórdia e que haja mudança de vida nessas pessoas. Então a gente vai orar junto também a respeito disso. Outra situação, há casos em que haverá necessidade de mudanças de hábitos
que provocaram uma ferida muito grande, né, nas pessoas. Nesse caso, por exemplo, imagina uma pessoa que tem o hábito de mentir, né? Então nós vamos orar por essa pessoa para que o Espírito intervenha todas as vezes que a pessoa for tentada a mentir de novo, for tentada a pecar. Então a oração está bem ligada com essas coisas, está bem ligada com a atitude que você tem que ter para com essa pessoa e essa pessoa também tem que ter para com você. Há casos também em que precisam ser tomadas atitudes em que se leva tempo para poder ser consertadas. Por exemplo, um prejuízo financeiro que alguém fez para alguém. Então você vai orar para que essa pessoa possa cumprir as suas obrigações, possa sanar a sua dívida e assim por diante. Então você note que a oração é trazer Deus para dentro do problema. A oração é fazer com que Deus faça parte não só do problema, mas da solução para esse problema. Então, quando você ora e ora junto, concorda com a pessoa e ora junto com ela, você vai fazer com que Deus esteja atuando na vida de todos os envolvidos, da sua parte e da parte daquela pessoa também. E olha só que legal, há muitos bons motivos para orar uns pelos outros quando há boa vontade para resolver os problemas. Então, às vezes, até orar para que o problema nunca mais retorne, quando você conseguiu resolver tudo que tem que resolver. Então, veja que a oração é muito importante, tá bom? E a oração vai fazer com que os problemas sejam resolvidos de uma forma muito mais rápida, porque Deus está na jogada e a gente vai prestar contas diante de Deus, tá bom? Mas há uma segunda situação. Quando confessar ou tentar consertar o problema, não resolveu. Do que você está falando, pastor? É que há casos em que a pessoa que nós machucamos não quer reconciliação. Você já teve essa experiência de você chegar para alguém e tentar pedir perdão para essa pessoa por uma coisa que você cometeu e a pessoa não querer ouvir você? Ela está tão triste, tão magoada, ou mesmo não quer saber de Deus, é uma pessoa que não se importa em fazer aquilo que é certo, não se importa naquilo que Deus fala, e então ela não quer as suas desculpas, não quer o seu perdão. Então o que você tem que fazer nesse caso? É colocar essa pessoa nas mãos do Senhor. Aí não tem muita coisa o que fazer. Olha o que diz Romanos capítulo 12. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Aí ele no versículo 19 ele fala: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, se a confissão não funcionar, se chegar para essa pessoa e tentar conversar com ela, tentar restabelecer a paz, não funcionar, então deixe que Deus tome conta. Tá? Coloque nas mãos de Deus para que Ele possa então fazer aquilo que é devido para com essa pessoa. E você vai estar livre dessa situação. Você está pagando o mal com o bem. Você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Então o que você tem que fazer é colocá-la nas mãos de Deus. Coloque essa pessoa em oração. Peça para que Deus toque no seu coração para mudar e haja essa reconciliação. Às vezes é uma pessoa próxima que foi ofendida e se ofendeu de uma tal maneira que ela não quer a reconciliação com você. Confesse o seu pecado e se ela não quiser, peça para que o Espírito Santo toque no seu coração. E o que Deus não pode fazer? O que é impossível para Deus? Então Deus vai lá e vai fazer essa coisa. Agora, a nossa atitude tem que ser a atitude certa, a atitude positiva. Inclusive, dá uma olhada em Mateus capítulo 5, quando o Senhor Jesus Cristo nos ensinou: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e o quê? Orem por aqueles que os perseguem. Tá vendo? Então, é uma atitude correta diante de Deus, mesmo para aquelas pessoas que nos tratam mal, mesmo para aquelas pessoas que não querem nada com a gente, não querem se reconciliar com a gente, nem aceitam o nosso pedido de perdão ou as nossas
tentativas de confissão, nós devemos colocá-las em oração. Tá bom? Mesmo que sejam inimigos, devem ser colocados diante do Senhor. Então, note que há dois mandamentos completamente ligados: confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. E é interessante como Tiago termina esse versículo, né? Lembra? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então a ideia é que quando a gente coloca diante de Deus as nossas petições, a nossa oração, gente, os céus se movem, o diabo treme e Deus atua de maneira a nos beneficiar, a beneficiar o seu reino através das nossas atitudes. Então, nós podemos sim consertar as coisas entre as pessoas, entre nós e as pessoas, tendo a atitude certa. Tá bom? Então, nesses deveres mútuos, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que é a nossa responsabilidade não deixar que as coisas fiquem mal entre nós e os outros. E nós devemos nos esforçar para consertar aquilo que está quebrado. Através do quê? Do amor, que é a base de tudo, e confessando os pecados uns aos outros e orando uns pelos outros. Então, fazendo isso, nós vamos estar consertando os problemas, vamos estar colocando disposição para que Deus possa nos usar para reconciliações e vamos fazer com que os nossos pecados sejam perdoados, tanto pelas pessoas, claro, e por Deus também, que é o que Ele manda para a gente. Tá certo? Entendido? E com isso, meus amados, nós encerramos os nossos deveres mútuos. Todos esses 35 deveres que nós estudamos durante esse período, foi para que a gente possa realmente colocar em prática. Tá bom? São 35 deveres que o Novo Testamento nos coloca, que devem ser prática da nossa vida. Eu espero, e essa é a minha oração, que você esteja colocando em prática cada um desses deveres, porque isso não só vai ser bom para o reino de Deus, mas vai ser bom para a gente, vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Porque quando eu trato você bem, você vai querer me tratar bem também. Mas se eu trato você mal, se eu trato você com negligência, a recíproca pode ser verdadeira também. Então, a começar da gente, tá bom? Sem esperar com que os outros façam nada. Vamos nós cumprir esses deveres mútuos, porque nós somos um só corpo em Cristo e somos membros uns dos outros. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos ensina coisas tão práticas. Eu te peço que o Senhor agora, a partir desse momento, possa nos ajudar a cumprir todos esses deveres. Que o teu Santo Espírito nos capacite, nos empodere, para que quando a gente falhar, quando a gente estiver prestes a falhar, a gente possa se tocar e corrigir as nossas atitudes. Porque o que nós queremos é te agradar, nós queremos te louvar e nós queremos fazer com que os nossos irmãos sejam cada vez mais amados através dos deveres que nós vamos cumprir e praticar com eles. Eu peço que o Senhor nos capacite, em nome de Jesus. Amém. Eu espero então que você tenha aproveitado dessas aulas. Como você sabe, você pode voltar e assistir essas aulas quantas vezes você quiser. Entra no nosso canal do YouTube e desde a primeira aula até essa última aula você vai poder rever todos esses deveres mútuos. E eu espero que realmente Deus abençoe você com essa prática, tá bom? Que Ele possa nos capacitar e nos ajudar. E até uma outra oportunidade para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor.